bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, pelo título do vídeo, vocês já devem ter percebido que vai se tratar um conteúdo um tanto quanto diferente do que de costume aqui do canal. Hoje vocês não vão me ver fazendo uma resenha ou relembrando uma HQ específica, e sim eu estou aqui para falar sobre os piores desenhistas das HQs. Tema sugerido pelo inscrito camarada do canal, o Moisés Rossi. E quem nunca comprou uma HQ, seja pelo seu personagem preferido ou porque achou uma capa da HQ muito foda, e quando foi ler se deparou com uma arte de algum desenhista que você torceu o nariz e passou a ver a mesma arte desse desenhista em outras HQs, meio como uma mania de perseguição de fato. E se você não criou um certo desagrado pela arte dele, pode ter criado até um ódio, como tem muitos desses desenhistas que tem uma legião de odiadores. Enfim, isso é uma coisa comum para qualquer leitor, seja de quadrinhos americanos ou os mangás também. E por que eu coloquei aspas entre a palavra piores no título do vídeo? Exatamente porque eu sempre digo e penso que no mundo tem gosto para tudo. E pode ser a pior música, o pior filme, qualquer arte em si que você já viu na vida, e muitos concordem com você, mas sempre vai ter aquele contingente que aprecia, por incrível que pareça, e goste. E como eu vou trazer minha opinião pessoal sobre alguns artistas que eu não gosto da arte aqui, enfim, você que está assistindo o vídeo aí pode ser que discorde e goste. Então foi exatamente que eu coloquei essa aspas, na palavra piores no título do vídeo, que às vezes é uma questão de gosto, cada um tem o seu, tem que ter o respeito, enfim. E pra quem já me conhece, eu não preciso dizer aqui, mas pra quem é novo aí no canal, não viu certos vídeos aí, ou tá vendo pela primeira vez, eu já digo que esse vídeo ele não tem o intuito aqui de dar uma opinião, fazer uma crítica cheia de odiação, falando um monte de merda, babaquice, falando, nossa, que arte lixo, que porcaria, um cara desse não deveria existir, como é muito feito essas opiniões, entre aspas, hoje em dia, seja por canais do YouTube, que ao invés de fazer uma opinião construtiva de por que não gosta, gosta de ficar xingando, só metendo o pau e não sei o que, seja de jogo, HQs, qualquer forma de arte, enfim. Inscritos fazem isso também, falando que o conteúdo de fulano é uma bosta, nas redes sociais, de que conteúdo de qual editora o filme é uma bosta, pessoalmente também, seja do que for. Isso não vai ter nesse vídeo, até porque eu penso também que pra você fazer um tipo de argumento idiota como esse, você tem que no mínimo saber fazer melhor, né? Se você for no canal do cara falar que, porra, o vídeo e o conteúdo do cara é um lixo, mas você sabe fazer melhor pra poder falar de uma maneira assim, às vezes você olha no perfil do cara, o cara não tem vídeo nenhum, mas nunca fez um jogo na vida, nunca desenhou um personagem sequer, mas gosta de falar feito um imbecil, mal, xingando, ofendendo da arte, né, e do trabalho dos outros. Isso não vai ter aqui. Então é um vídeo pra gente se divertir com isso e tal. E até pros fanboys também, que muitos desses artistas desenhistas têm seus ídolos lá, os fanboys, que não admitem quando você fala mal do trabalho dos caras, fala que não gosta, toma todo ofendidinho e tal. Pô, cara, não leva esse vídeo a sério, é pra gente dar risada, então bora lá. E eu separei umas imagens aqui no tablet, eu vou olhando e falando dos artistas pra vocês, mostrando um pouco da arte aí no vídeo pra vocês. O primeiro que eu selecionei aqui foi até uma sugestão também do Moisés, que eu concordo com ele, é o mestre Rob Liefeld. Rob Liefeld, pra quem conhece, muitos com certeza conhecem ele é famosíssimo, o mestre Rob. Ele ganhou destaque desenhando Rapina e Columba pra DC Comics, logo se tornou ali um desenhista meio que exclusivo da Marvel. E ele é tanto roteirista como desenhista. E ele é o criador de nada mais nada menos que dois personagens famosos, que são o Rambo, né, dos mutantes, o Cable, mutante sem estar armado até os dentes, e Deadpool, mercenário tagarela. Foi ele que criou esses personagens, assim como muitos outros, tanto para a Image, que ele ajudou a fundar a Image Comics também, como ali do X-Factor, que ele também trabalhou com esses personagens, e enfim. E a arte do Rob, como esta, por exemplo, do Capitão América, famoso da arte heróis, da fase Heróis Renascem, fase horrível da Marvel, que os fãs e a Marvel tentam esquecer. Essa arte representa o que é horrível da arte do Rob. Ele não tem proporção de anatomia dos personagens. Olha esse Capitão América com pombo, o peito de pombo, né, parecendo um pombo da Praça da Sé.
Parece que o Hulk deu um soco nas costas dele e a caixa torácica foi parar na frente do peitoral e do corpo inteiro, enfim. E ele também costuma repetir muito a posição das artes, cometer plágio com a arte dele mesmo. Essa arte do Brad Rock, completamente desproporcional e muito similar à arte de capa que ele fez do Capitão América. Ele costuma fazer personagens também com a cabeça pequena e o corpo enorme, como essa arte dos X-Men. Mulheres também, os fãs gostam de zoar que parece que o Rob nunca viu uma mulher na vida. Olha como ele desenha completamente desproporcional a mulher. Elas não têm cintura, parece que espremeram a cintura delas para parecendo só a coluna em si. Fora que ele repete muito a posição dos personagens quando ele desenha, para vocês verem aí na tela. Essa repetição que ele faz, às vezes ele só muda o lado e a forma de desenhar é a mesma. Comete plágios também na desenhamento de alguns personagens. Até o próprio Deadpool que ele criou é um plágio do personagem Exterminador, né, que pode ser levado como uma sátira, né, do Exterminador da DC Comics, pelo o trocadilho do nome, Wade Wilson do Deadpool e Slade Wilson do Exterminador da DC e fins. Mas esse seria assunto para outra hora. A arte dele tem muitos odiadores que, olha, se você for olhar por um lado, a arte dele não é de tão ruim assim. Se você for olhar o rosto, ele até sabe desenhar bem o rosto dos personagens, mas quando ele desce por corpo, aí vem as cagadas. Inclusive, recentemente ele voltou a desenhar para Marvel, fazendo uma capa aí que eu estou mostrando para vocês, de Inumanos vs X-Men, que até que não tá tão ruim. Ele teve que desenhar ali só os rostos, mas o Mestre Rob é sempre famosíssimo pela sua arte gritante de erros na anatomia e enquadramentos. O segundo da lista que eu vou falar aqui é o Humberto Ramos, um desenhista aí que se tornou meio que exclusivo na época que ele começou na Marvel, desenhando bastante o Homem-Aranha e os X-Men. A arte dele tem um traço meio infantil, assim, caricato, e erros gritantes de anatomia também. Olha esse Colossus, que ignorante, parecendo um Hulk, apesar do Colossus ser enorme, ele não é exagerado desse jeito. As mulheres, ele desenha elas parecendo as Olívias Palito. Olha esse pescoço do Wolverine aqui, pra vocês terem uma ideia. Pra você ver como é que é o erros de anatomia gritante. Essa arte do Homem-Aranha, parece que o Homem-Aranha tá com o braço quebrado, ganhou ali umas costelas a mais. Essa arte aqui da Mulher-Aranha, pra você ver como é que ele desenha as mulheres parecendo uns palitos. E o Homem-Aranha ali no ângulo, parece que ele se quebrou todo. O Homem-Aranha, pô, ele é elástico, mas né, ele não é o Senhor Fantástico, né, todo feito de borracha pra fazer uns ângulos assim. E ele também foi apelidado, que eu já vi por alguns leitores e alguns fóruns, de Humberto Ramos. E o próximo da lista aqui, outro desenhista, até tanto quanto novo da Marvel, é o Ramon Villa-Lobos. Ele que começou ali a desenhar Jovens Vingadores, desenhou também Falcão Noturno. E eu tive contato com a arte dele através do Tain das Guerras Secretas, que foi o X-Men Espécie em Extinção. Eu até peguei essa HQ emprestada, que falava que era bem elogiada. Até gostei da história, mas eu olhei a arte dele e falei, não vou comprar esse Tain, tanto que eu nem comprei, nem trouxe ele de material aqui no canal. E olha essa arte dele, ele desenha ali os personagens com uma cara meio estranha, parece ali uns alienígenas. E o que eu mais não gostei na arte dele é que ele gosta de fazer os personagens parecer muito velhos. Ele deixa eles sempre marcados ali, com a cara amassada, parecendo um maracujá de gaveta, uvas passas. Então os personagens que são novos ficam parecendo velhos, e os personagens que são mais velhos ficam parecendo milenares, né? Eu não, particularmente eu não gosto desse estilo de arte, é um exagero muito que ele coloca ali nos detalhes, nas expressões ali de amassar, de rugas, né, das expressões no rosto dos personagens. O próximo que eu vou trazer aqui é um que é bem polêmico falar dele, que é o mestre Frank Miller. Todo mundo conhece Frank Miller, é impossível não conhecer o gênio Frank Miller, grande roteirista, e também ele ataca ali de vez em quando de desenhista. E particularmente ele que, quando você vai falar mal de alguma coisa dele, chove fanboy que acha que você não pode não gostar de alguma coisa do Frank Miller, que só porque ele é o status para os fanboys de Deus.
mas cá convenhamos, a arte dele não é legal. Dê uma olhada nessa arte da Mulher Maravilha que ele fez pro Cavaleiro das Trevas parte 3. Ele desenha realmente de uma forma meio que um tanto bizarra os personagens. E eu não gosto particularmente dessa arte dele. Inclusive, quando ele desenhou o Cavaleiro das Trevas a parte 1, estou colocando até a imagem na tela aí, a arte dele não era de tão ruim. Só que com o passar do tempo, a arte dele, que era bacana, foi ficando pior. Cavaleiro das Trevas parte 2, estou colocando aí na tela para vocês. A arte é bem grotesca, é horrível, não tem como... Olha, esse Superman aqui também, olha como isso, tipo, é bem exagerado. E ele é de fato um dos melhores roteiristas do mundo, eu adoro Frank Miller. O Cavaleiro das Trevas é sensacional, Sin City, Ronin, os 300, Demolidor, Elektra que ele fez, é sensacional, mas quando ele resolve desenhar, simplesmente eu não gosto da arte dele. Adoro Frank Miller, mas ele como desenhista eu prefiro ele só roteirizando e trabalhando com algum outro artista para representar a sua arte. É outra coisa que a gente pode dizer, que alguns podem dizer aqui, falar no vídeo: pô, mas a arte de algum desses caras é o estilo do cara. Sim, alguns podem ser o estilo do cara, como do Humberto Ramos ou até do Frank Miller, mas não é um estilo que vai agradar todo mundo, convenhamos. E no caso de alguns como o Rob, não é uma questão de estilo, é uma questão tipo do cara ser relaxado mesmo, tipo ser ruim. Quando a gente vê um desenhista começando a desenhar, a gente espera que com o tempo ele vá melhorando, vai evoluindo. Só que tem alguns que regridem, que nem o próprio Robin. Ele parece que ele tem preguiça de desenhar os personagens direito, ou ter ganhado tanto dinheiro, sendo conhecido como um dos maiores desenhistas do mundo. Parece que o cara não quis investir num curso para aprimorar a sua arte. O próximo aqui da lista é o Dennis Cowan. Dennis Cowan, que desenhava para Milestone Comics, era uma divisão ali da DC Comics, focado em criar destaque mais para os heróis negros nas HQs. Ele ganhou até um Eisner de melhor criativa, com outros artistas que trabalharam com ele, pela revista Static, do novo herói, que ficou popularmente conhecido aí como Super Choque. E a arte dele no início, para vocês verem, não é tão ruim. Ele trabalhou na fase do Questão, nas melhores fases do Questão com o Dennis O'Neil, do personagem. A arte dele era até bacana. Só que, como eu falo, ao invés do cara melhorar através do tempo, a arte do cara foi ficando, digamos, mais ruim. Eu tive contato com a arte dele nessa HQ do Batman Confidencial. Eu comprei seco isso daqui porque tinha uma origem nova do Coringa e me decepcionei com a arte. Deem um ligue como ele desenha. Ele começou a desenhar HQ até bem, a arte do rosto dos personagens aqui, que eu estou mostrando para vocês. Mas parece que depois ele relaxou, fez de qualquer jeito. Olha como é que ele fez o Coringa nessa HQ. Uma coisa completamente bizarra. E ele começou a fazer isso com o Batman também. E no decorrer da HQ, tipo, no início a arte estava boa, no resto da HQ a arte foi piorando. E eu não gostei do tipo da arte do Dennis. Não, pode falar que é estilo do cara e não sei o que, mas eu não gostei disso. E como dizer que é estilo se o cara consegue desenhar bem polido de um jeito e depois ele começa a decair na arte assim. E outro que eu vou falar também, uma surpresa aqui, é o Masami Kurumada. Aí você fala, pô, mas aí é mangá. Mangás também são quadrinhos, só que orientais. E o Masami Kurumada, muitos conhecem, ele é famosíssimo porque ele criou os Cavaleiros do Zodíaco, que é o mangá um dos mais famosos do mundo. Eu sou fã dos Cavaleiros do Zodíaco, só que a arte dele não me agrada. A arte do mangá que ele mesmo, muitos mangakas fazem o roteiro do mangá e também desenho. A arte dele não me agrada. É uma arte, tipo, os personagens têm muitas da mesma expressão. Ele não dá tipo muita sensação de movimento dos personagens. Olha essa arte aqui do Sei do Shiryu. Olha o pescoço do Pegasus ali, como é que ele desenhou. Ele faz alguns exageros, comete alguns erros ali de anatomia dos personagens. A arte dele não é muito bem polida. Inclusive, muitos fãs de Cavaleiros não gostam da arte dele, que eu já vi. Gostam de Cavaleiros, mas não apreciam a arte dele. E falam até que outros artistas que trabalharam com projetos dos Cavaleiros
autorizadas por ele, desenham muito melhor com ele, como a Shiori, que desenhou Lost Canvas, né? Eu já vi até fãs falando que, pô, ela deveria redesenhar toda a fase dos Cavaleiros Clássicos do Kurumada, porque a arte dele não desce, e a arte dela é linda. Claro, eu não penso assim, para não desmerecer o trabalho do Kurumada, né, claro, mas, pô, não dá pra engolir a arte dele, assim, realmente não gosto. E dois personagens que eu separei aqui, quer dizer, dois artistas que eu separei aqui no caso, como menções para artistas que ou ame ou odeie esses artistas. São dois que eu separei aqui, porque eu deixei separados nessa categoria, ame ou odeios. Porque são artistas que eu gosto da arte, esses eu realmente gosto da arte deles, mas tem muitos que odeiam. E o primeiro deles que eu separei aqui, que eu gosto muito da arte dele, é o John Romita Jr. Para quem não conhece, John Romita Jr., ele é o filho do aclamado Romita Sr., que é um dos maiores desenhistas que a Marvel já teve, trabalhou muito com o Homem-Aranha. E ele no começo, desenhando ali os X-Men, sua arte era muito parecida com o pai dele, só que logo, ao passar dos tempos, ele começou a adquirir um traço próprio, e um estilo próprio, né, no caso, que muitos dizem que são traços muito quadrados, né, e pesados, algumas às vezes com o tempo se tornou mais suave, mas a arte dele é muito quadrada, e tem muitos leitores que não gostam da arte dele, e eu acho a arte dele bacana. Tá certo que alguns personagens como essa arte aqui ele não desenhou, eu não gostei muito bem desse Apocalipse que ele desenhou aqui, mas eu gosto da arte dele, inclusive na fase do Superman, que ele está desenhando agora na DC Comics, eu gostei da arte dele, mas eu concordo que ele comete alguns erros de vez em quando, alguns enquadramentos, né, alguns ângulos que ele desenha os personagens não fica muito bacana, mas eu gosto da arte do Romita Jr. Outro aqui que eu gosto da arte, mas muitos odeiam, é o Steve Dillon. Steve Dillon, famoso aí também, infelizmente faleceu esse ano aí. Ele é um desenhista muito icônico, duvido vocês não conhecerem pelo menos a arte dele, porque ele trabalhou bastante com o Garth Ennis, principalmente nas fases do Justiceiro, também do Preacher e também do Constantine. E muitos não gostam da arte dele, porque dizem que ele tem o costume, né? Eu também até concordo, de desenhar os personagens muito iguais, o rosto dos personagens são muito parecidos, como vocês podem dar uma olhada na arte aí. E a arte dele não é aquela coisa muito polida e muito bonita, mas eu gosto da arte dele, eu acho a arte dele bacana, que ele sabe expressar o rosto dos personagens bem, tipo, fazer o personagem parecer com uma cara de cu, ele sabe fazer isso, ou com cara de mal, apesar de eu concordar que muitos personagens ele faz a cara parecer igual a do outro, como ele representa a violência nas HQs, a forma de desenhar também, a representação disso, eu gosto também desse tipo, do estilo do Steve Dillon, e eu acho bacana a arte dele, apesar de eu concordar, né, com aqueles que não gostam, que às vezes rostos são muito parecidos, principalmente se os personagens for ali coadjuvantes ali, se for personagens muito importantes ali, ele desenha eles com os rostos muito parecidos. Mas eu gosto da arte do Steve Dillon aí, não é só porque ele morreu não, quem já viu eu fazendo resenha das HQs do Justiceiro, eu falei que gostava da arte dele já, e ele trabalhou muito com o Garth Ennis, não tem como você não bater o olho na arte do Steve Dillon e você não lembrar uma das melhores fases do Justiceiro dele com o Garth Ennis, ou do próprio Preacher também, do Garth Ennis também, ou do Constantine lá, quando eles trabalhavam na Vertigo também, não tem como você não lembrar disso, e eu gosto muito da arte dele. Então são esses os desenhos que eu quis trazer aqui no vídeo para vocês, os artistas aí, os piores, né, considerados aí por muitos das HQs. Eu espero a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou discordam, faltou algum aí nessa lista aí que vocês colocariam, pode deixar aí nos comentários, a gente troca uma ideia, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou aquele mesmo esquema, deixa seu like, se é novo, se inscreva no canal aí. Até o próximo vídeo e valeu!